e sobre a tal da herança, né? A herança de Deus, né? O que é herança, né? A gente sabe, como ser humano, o que é uma herança, né? Então eu queria, assim, hoje compartilhar alguns versículos com os irmãos sobre essa questão. Mas antes de tudo, vamos fazer um minutinho de oração para que realmente o Senhor nos ilumine, né? E o Senhor possa descortinar, remover o véu, e a gente possa ver a palavra de Deus com bastante clareza, né? Porque não para matar a curiosidade, né? Mas sim porque a palavra de Deus, ela não é apenas a letra preta no papel branco, né? João 6,63 fala assim, o Senhor Jesus disse assim, ó: as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e são vida. Então a palavra de Deus, elas são espírito e são vida, né? E no livro de Hebreus capítulo 4 fala assim que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra ao ponto de separar espírito e alma, né? E apta para discernir nossos pensamentos, né? Então a palavra é tudo, a palavra é algo vivo, né? A palavra realmente, ela nos dá vida, né? Então não é apenas para nós conhecer a palavra de uma maneira doutrinária, né? Essa palavra realmente precisa causar um impacto, mudar a nossa vida, o nosso ser, para que nós possamos naquele dia ser agraciado em recebermos a nossa herança, né? Porque além de o Senhor nós temos nos tornado filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, tivemos assim a experiência do novo nascimento. Somos filhos por direito, nós nos tornamos herdeiros. Então nós temos uma herança a receber do Pai, e essa herança não está relacionada à vida eterna, como muitas vezes as pessoas confundem herança com vida eterna, né? A Bíblia é bem clara e coerente essa questão e faz uma separação muito clara sobre essa questão, né? Então a gente precisa saber que o nosso alvo como filhos é alcançar a herança, mas como existe no mundo uma coisa bem simples de entender, um filho recebe a herança de um pai só quando ele está o quê? Apto a administrar aquela herança, quer dizer, quando ele estiver crescido, com responsabilidade, com maturidade suficiente. Aqui no nosso país é 18 anos, né? Tem países aí, não sei como é que é as idades, mas aqui no nosso país, quer dizer, ele alcançou uma estatura já de homem, de uma pessoa adulta, então agora pode receber o que o pai, o que é do pai, né? Amém? Amém. Senhor Jesus. Graças a Deus. Então vamos fazer um minutinho de oração, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor, nós agradecemos a Ti. Senhor, agradecemos ao Senhor pela Tua tão grande e infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa noite. Mais uma vez podemos aqui nos reunirmos em Teu nome. Senhor, obrigado por essa casa, essa porta que realmente tem se aberto ao Senhor. Senhor, abençoa cada irmão aqui presente, e que nessa noite possamos recebermos mais luz, mais revelação da Tua palavra. Senhor, não queremos negligenciarmos tão grande salvação, porque assim a Tua palavra nos confirma como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Nos ajuda, Senhor, a nos apegarmos com mais firmeza às verdades que temos ouvidos para torná-las prática no nosso viver. Senhor, nessa noite remove mais os véus. Tira mais um pouco dos nossos véus. O véu da incredulidade, o véu da religiosidade, o véu da passividade, da unidão. Senhor Jesus, queremos realmente aprendermos a olhar somente para o Senhor. Por isso, Senhor, revela a Tua palavra nesta noite. Mostra-nos realmente aquilo que está no Teu coração. Senhor Jesus, esse assunto que queremos compartilhar nesta noite, que fique totalmente claro para nós. Que o Senhor, além de nos conceder gratuitamente, Senhor, pela obra redentora do Senhor, o Senhor nos concedeu a vida eterna. Ainda o Senhor tem para nós uma herança, a qual o Senhor quer entregar a cada um de nós. Então nos ajuda realmente a vermos essa questão e ajuda no nosso dia a dia buscarmos, Senhor, esse crescimento, essa maturidade, para que aquele dia, Senhor, não estejamos desaprevenidos, mas possamos diante do Senhor, diante do Teu tribunal, sermos assim galardoados e recompensados, Senhor, com aquilo que o Senhor tem para dar para nós. Senhor, amamos a Ti. O Senhor é a razão da nossa existência. Nós declaramos que Tu és o Senhor. Ó, Senhor, abençoa essa reunião. Prepara que todo o ambiente, a esfera, nos livra, Senhor, de qualquer ocupação e preocupação fora de nós.
Senhor Jesus, voltamos todo o nosso ser ao Senhor. Que o Senhor seja o centro dessa reunião, porque assim a sua palavra nos diz, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor estaria. Ali o Senhor está. Senhor, além de o Senhor habitar em nós, está em nós também, pela sua onipresença, o Senhor está no nosso meio. Louvamos ao Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Graças a Deus. Amém. Irmãos, eu quero ver, abra a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 6. Senhor Jesus, Efésios, capítulo 3 e versículo 6. Que nós queremos tocar nesse assunto sobre essa questão de herança, de herdeiros, né? Nós temos uma herança como herdeiro e temos uma herança a receber, né? Porque não no livro de Efésios, mas no livro de Gálatas, o ponto crucial do livro de Gálatas, Deus não está apenas satisfeito de ter que nós tenhamos o status de filhos. Nós somos filhos de Deus, sim. Pelo momento que alguém nos anunciou o Evangelho, nós cremos em Jesus Cristo, automaticamente nós somos redimidos, fomos regenerados, tivemos a experiência do novo nascimento, e assim nascemos de novo e nos tornamos filhos de Deus. Mas Deus ainda não está satisfeito e não pode concluir o seu propósito, seu plano, e levar adiante o seu propósito, seu plano, apenas pela essa experiência de nós termos nascido de novo. O alvo de Deus é a plena filiação dos seus filhos, né? Levar os filhos, Efésios 3,6, levar a cada um de nós, cada um dos seus, realmente a plena filiação. O que é a plena filiação? Filiação plena é a estatura do varão perfeito. É o filho que realmente ele, depois de ter nascido, ele desenvolveu sua salvação, cresceu ao ponto de estar apto de receber a herança do pai. Por exemplo, vamos pegar aqui o Edson. O Edson é esse menino dele. Automaticamente, ele nasceu do Edson, então ele é filho do Edson. E o que acontece? Tudo que é do Edson é dele. Por ele ter nascido do Edson, automaticamente ele se tornou herdeiro do Edson. Só que ele não pode usufruir da herança do pai no momento atual. Por quê? Porque ele não tem humanamente capacidade para isso. Então o que vai acontecer? Ele precisa crescer, desenvolver, né, sua parte física, humana, sua vida biológica, para um dia ele poder tomar conta daquilo que é do pai. No mesmo princípio, o nosso relacionamento com Deus é assim. Nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Nós nascemos de Deus no momento que nós cremos. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, que é muito conhecido esse versículo, capítulo e versículo, que fala assim, né? Aos quais não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram de Deus. E se você ler todo o texto, você vai ver ali que o Senhor está falando que esse novo nascimento veio pelo ato de crermos em Jesus Cristo. Esse crer não é concordar, não é crer que existe o homem Jesus, mas é crer, assim abrindo o teu ser, teu coração, e assim recebendo Jesus como Salvador e Senhor de tua vida. Então, amém. Nascemos de novo. Por isso que Jesus falou para o Nicodemo, né? Quem não nasceu de novo não pode entrar no reino de Deus. E o Senhor concluiu essa conversa com Nicodemo dessa maneira: o que importa vos é nascer de novo. Então Jesus foi objetivo com Nicodemos. Jesus não deu meia volta, né? O Nicodemos, eu vou... Não, Jesus foi no ponto, né? Porque não tem muito o que inventar, o que falar. Você vai no ponto e não precisa dar meia volta, né? E Jesus falou: Nicodemos, você só precisa de uma coisa, é nascer de novo. Então Nicodemos, por ser um mestre em Israel, achava que o que ele precisava seria receber mais alguns regulamentos, algumas coisas para ter um pouco melhor, se exteriormente melhorar um pouco mais. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que o homem melhore um pouco exteriormente. O que Deus quer é que o homem nasça de novo, receba uma nova vida. E aí essa vida será trabalhada nele ao ponto de ele atingir a maturidade, né? A varonalidade, a perfeição, a medida, a estatura da plenitude de Cristo, como no próprio livro de Efésios aqui, quando você lê o capítulo 4 um pouquinho para frente, fala claramente que você tem que deixar de ser menino, agitado, de um lado para outro, levado por todo o vento e doutrina de homens, né? Que com astúcia e artimanha nos induz ao erro, né? Mas cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, do versículo 13 ao 16, fala isso, né?
Então, todos nós temos que chegar à estatura, à varonilidade, à medida e à plenitude de Cristo. Para quê? Seria apenas para que acontecesse isso por acontecer? Apenas porque Deus quer que você chegue à estatura e à varonilidade e à perfeição? Não, porque Deus quer entregar algo nas tuas mãos, nas nossas mãos, na mão dos seus filhos. E para isso nós precisamos estar aptos a receber. Então, a salvação de Deus, ela começa com o novo nascimento. O novo nascimento é apenas o início, né? Para que realmente Deus alcance o alvo e o objetivo, que é levar nós à plena filiação. E aí entregar essa herança do reino nas nossas mãos, né? Então, Efésios capítulo 3, versículo 6, eu queria que primeiro lesse aqui com os irmãos. Depois Romanos 8, também 16 e 17, lá em Tiago também. Depois nós vamos ver alguns outros versículos, né, que o Senhor vai nos dando para nós vermos esse assunto, para ficar bem claro, né? Então diz assim, ó, o Paulo falou assim, ó, vamos ler os 5 que nós vamos entender o que o apóstolo Paulo está falando, né? No versículo 5 ele disse assim, ó, Efésios 3, 5 e o 6, ele disse assim, ó, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. O que foi revelado? O que foi revelado aos seus santos e apóstolos e profetas? Foi revelado no Espírito. Paulo teve essa revelação aqui no Espírito. Essa aqui é a revelação que ele teve no deserto, aonde ele foi arrebatado ao terceiro céu e ao paraíso, né? Ele fala no corpo, fala no corpo, ele não sabe, Deus não sabe. Então ele diz assim, ó, o que ele está dizendo? Que foi revelado isso no Espírito. Ele diz assim, a saber, os gentios, ó, que os gentios, quer dizer, gentios fora as pessoas fora da nação de Israel. Toda vez que a Bíblia fala de gentios, é as pessoas fora da nação de Israel, que não são da linhagem de Israel, não são judeus, né? Então ele fala assim, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então ele fala assim, a saber que os gentios são co-herdeiros, nós somos co-herdeiros e membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então o que Paulo está falando aqui, que nós nos tornamos herdeiros e membros do mesmo corpo, quer dizer, judeus e gentios, e agora nós somos participantes, nos tornamos participantes, temos direito à promessa. E o que é essa promessa? Essa promessa é aquilo que o Senhor tem para dar para nós, a qual ele prometeu para Abraão, a qual por meio de Jesus Cristo se cumpre, que é que o reino do mundo se torne do nosso Senhor e do seu Cristo. Então agora nós temos direito a essa promessa, porque nos tornamos membros do mesmo corpo. Nascemos de novo, tornamos membros do mesmo corpo. Romanos 8, quer ver, irmãos? Vamos lá um pouquinho, Romanos 8. Senhor Jesus, Romanos 8, fala assim, Romanos 8, 16, 17. Aqui o Senhor fala assim, vamos ler, Romanos 8, 16 e 17. Fala assim, louvado seja o Senhor. Diz assim, o próprio Espírito, letra maiúscula, que é Deus, testifica com o nosso Espírito, letra minúscula, que é o nosso espírito humano. Nós temos ali, aquele diagrama, dá para nós entender, o nosso espírito, lá no interiorzinho, lá bem no íntimo, né? Porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que nós somos filhos de Deus. Mas como que Deus testifica? Como que Deus testifica? Deus que é Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Nós começamos a ter essa percepção no nosso Espírito quando nós estamos crescendo espiritualmente.
Caso contrário, irmão, nós não temos essa percepção, embora o Senhor, como Espírito, esteja no nosso espírito. Porque todo o texto aqui, quando você vai lá no grego, quando está falando de o nosso espírito, que Deus testifica com o nosso espírito, ele está falando aí de maturidade. A palavra no grego é huios, que significa filhos maduros. Filhos maduros. Então, quer dizer, quando você cresceu, você avançou um pouco na fé, do teu relacionamento com Deus, você cresceu espiritualmente, você consegue, sabe, na experiência, sentir essa testificação que o Espírito de Deus testifica com o teu espírito que tu se tornou filho de Deus. E daí ele diz assim, ora, e se somos filhos, somos também herdeiros. Quer dizer, é aquela comparação que nós temos aqui com Edson. Se ele é filho, ele também é herdeiro. Quer dizer, se somos filhos, também nós somos herdeiros. Isso é uma coisa espontânea, isso é uma coisa que aconteceu no momento que você teve a experiência do novo nascimento. Então, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Não sei se os irmãos entenderam, né? Então, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, herdeiros. Aqui o Senhor não está falando dessa herança como uma herança de vida eterna, salvação eterna, regeneração. Não, isso aqui, essa herança é os bens que o Pai tem para entregar em nossas mãos. E esses bens, o que é? Esse diagrama aqui, ó, quando nós temos ali depois da igreja de Deus, os eleitos e fiéis de Deus, nós temos o que? O reino. O mundo que há de vir, de Hebreus 2:5 a 8, o reino que os evangelhos falam, e as epístolas também falam, entendeu? Esse é o bem que o Deus tem para entregar em nossas mãos. Cristo, como essa promessa foi feita ao Senhor. Então nós temos, por sermos filhos, temos direito à mesma promessa, porque nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então nós temos direito a essa mesma promessa. Só que existe uma coisa. Embora tenhamos direito, talvez o Senhor volte e nós não possamos desfrutar essa herança, embora seja de direito. É uma coisa impressionante isso, irmão. Por isso que a Bíblia é bem clara sobre essa questão que nós precisamos, depois que fomos regenerados, quer dizer, cremos no Senhor, tivemos a experiência do novo nascimento. Filipenses 2:12 fala que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Quer ver? Vem aqui um pouquinho Filipenses. Leia lá, quer ver, irmãos? Filipenses, só para a gente ver bem aqui, ó. Olha aqui, ó. 2:12. Aqui o apóstolo Paulo falou aos irmãos de Filipo, na cidade de Filipo, ele disse assim, ó, Senhor Jesus. Ele disse assim, ó, assim, 2:12, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E agora olha o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Mas o que é o tanto querer? É Deus que efetua o querer como realizar. É o desenvolver dessa salvação. É Deus que realiza em nós esse desejo, essa vontade, por meio de você ter crescido, ter avançado. Quer dizer, o Espírito de Deus está testificando com você. É Deus que está realizando essa obra em você de desenvolver a sua salvação. Então a nossa salvação ela não pode ficar estagnada. Nós ganhamos a salvação, mas ela precisa desenvolver essa salvação. Desenvolver. Então, Paulo falou isso para a igreja em Filipos. Os irmãos lá estavam obedecendo, não só na presença dele, mas na ausência dele. Mas obedecendo o quê? Regra, regulamento? Não. Obedecendo isso, desenvolvendo a sua salvação, por ter uma experiência diária de estar sempre em contato com Deus, que é Espírito, por meio do seu Espírito.
Paulo não precisava estar lá cutucando, digamos assim, ó, vocês precisam. Né? Ele estava fazendo isso já na ausência do Senhor, na ausência de Paulo. Ele estava desenvolvendo a salvação dele. Quer dizer, porque o alvo, sempre quando Paulo fala nas cartas dele, o alvo de Paulo, se você ler nas epístolas dele, ele está falando da edificação da igreja, do desenvolver a salvação, do crescimento, a maturidade. Ele apresenta de várias maneiras esse aspecto, entendeu? Para que as pessoas pudessem ser galardoadas com essa herança, receber essa recompensa que é o reino, e administrar os bens do Pai, né? Então, por isso que ele fala no livro de Efésios capítulo 4, quer ver, irmãos, volta cá um pouquinho, Efésios capítulo 4, quer ver, olha aqui, ó. 4, 12 e 12, Senhor Jesus, 4, 12, Senhor Jesus, 4, 12, 13, 14 e 15. Então ele fala assim, ó. Senhor Jesus. Amém. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Senhor Jesus. Então vamos ler, irmãos, enquanto isso vamos ler, né? Efésios capítulo 4, versículo 12 ao 16. O bom é nós lermos todos esses versículos que vai ficar bem claro essa questão aqui, sobre esse desenvolver essa salvação. Amém? Tudo bom? Ele diz assim, ó, no versículo 12 ele fala assim, ó, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. A unidade da fé. O que é a unidade da fé? Uma única fé. Fé não existe fé nisso, fé naquilo, uma única fé. Quer dizer, a nossa fé vai ser no único alvo que Deus tem, né? Então ele fala assim, ó, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. O que é a perfeita varonilidade? A Bíblia chama o homem de varão, né? É o varão perfeito, o homem perfeito, mas perfeito em Cristo, né? Até a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, depois no versículo 14 ele fala assim, para que não mais sejamos como meninos. Para que não mais sejamos como meninos. Então, na nossa vida espiritual existe criança, adolescente, pré-adolescente, jovem, ancião. É que nem a vida biológica, a vida humana. Nós nascemos criança e vamos desenvolvendo até que nós nos tornamos adultos. Quando nós nos tornamos adultos, automaticamente nós vamos administrar tudo aquilo que por direito nossos pais nos legaram e nos deixaram. Essa é a herança do pai, né? Isso é uma coisa muito normal, né? E não, para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor, por todo o vento de doutrinas, pela artimanha dos homens, pela astúcia, nos induz ao erro. Quer dizer, se nós não deixamos de ser meninos, criança, no sentido espiritual, nós vamos ser meninos agitados e levados de um lado para o outro, por todo o vento e doutrinas e pela artimanha dos homens, pela astúcia que nos induz ao erro. Porque nos falta crescimento, maturidade espiritual, é muito fácil você ser enganado. Por exemplo, você convence uma criança com qualquer coisa, não é assim no mundo? Uma criança você convence com qualquer coisa, agora um adulto não, você precisa ter muito argumento para convencer aquele adulto, né? Então, quer dizer, hoje, por exemplo, no meio do povo de Deus, existe muito isso. As pessoas não avançam na fé, no crescimento, na maturidade, porque acham que creu, não precisa mais, tá bom, acabou tudo.
O crer é apenas o início, o receber ou ser regenerado é apenas o início da nossa vida com Deus. É apenas o novo nascimento, mas nasceu, mas nós temos que crescer, temos que desenvolver essa salvação. Como nós acabamos de ler antes do Jorge eles chegarem aqui, né? A Filipenses 2:12, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E tremor. Então, se nós não desenvolvemos essa salvação, quer dizer, não crescemos, nós continuamos no estágio de meninos, de criança, nós vamos ser levados por qualquer vento de doutrinas de homens. Qualquer coisa vai ser para nós, ó, isso sim é coisa de Deus. Não, nós temos que confrontar a palavra de Deus com a palavra de Deus. A Bíblia com a Bíblia. A Bíblia revela a Bíblia. Embora nós podemos estudar bons livros espirituais, mas que nos induzem para dentro da Bíblia. Caso contrário, não. Se não tiver o que foi registrado. Ah, mas está na nota de rodapé que os homens falaram. Para mim, o que o homem falou não tem valor nenhum, irmão. Pode ser o cara mais intelectual, mais inteligente. Se não casar com o que está escrito, literalmente, no que Deus deixou, para mim, não serve. Para mim, na minha experiência, não serve. Né? E você consegue discernir, se você começa a ter um relacionamento com Deus e você começa a avançar na sua vida espiritual, você consegue discernir o que é ensinamento humano e o que é ensinamento de Deus. É simples, porque o Espírito que está em você, ele não testifica com a doutrina humana. Por isso que a maioria dos cristãos hoje vive insatisfeito, porque não fecha. Agora, a palavra de Deus, que é Espírito e vida, como ela é Espírito e é vida. E ela testifica com o meu Espírito. Por isso que Hebreus capítulo 4 fala isso, que a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz e penetra em nós como espada de 2 gumes, 2 fios. Aí ela separa espírito e alma, juntas em medula. Por que fala espírito e alma juntas em medula? A palavra de Deus que é viva, ela penetra em nós, ela separa o que é da alma, o que é do espírito e o que é da carne, simbolizado pela juntas em medula. A palavra tem esse poder, porque a palavra não é a letra preta no papel branco. A palavra de Deus, João 6,63, fala assim, é espírito e vida. É espírito e vida. O próprio Senhor Jesus disse assim, as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e são vida. Amém? Amém. Então fala assim, né, que se nós continuarmos como meninos, nós não podemos ser induzidos pela doutrina de homem que nos induz ao erro. Depois no versículo 15 ele fala assim, ó, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Aqui ele está falando, ó, primeiro ele fala menino e depois ele fala aqui crescer. Então é óbvio que dá para você entender muito bem que nós não podemos estagnar na nossa vida cristã. Nós nascemos, somos bebê, depois menino, adolescente, pré-adolescente, jovem e adulto. Né? Graças ao Senhor. Quando nós chegar ao estágio de adulto, no sentido espiritual, nós estamos aptos de receber a herança, que é o reino. Esse diagrama que explica, depois da igreja formada, o Senhor quer entregar a herança na mão, que é o reino. É a herança do Pai, só que nós precisamos estar na condição de adulto no sentido espiritual. No livro depois nós vamos ver aqui Gálatas, capítulo 4, fala que enquanto o filho é de menor, ele nada difere do escravo. Ele está até o tempo pré-determinado sobre a mão de tutores e curadores, para daí poder administrar aquilo que o pai deixou. Quer ver? Nós já vamos chegar ali. Ó. Então ele fala assim, agora no versículo 15 ele fala assim, ó, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça Cristo. Nós precisamos crescer em Cristo. Crescemos em tudo aquele que é a cabeça Cristo. Embora Cristo esteja em nós, mas por nós pouco contatá-lo, nós não avançamos na nossa vida espiritual. Por isso que nos falta luz, nos falta revelação, e aí nós somos levados por qualquer vento de doutrina de homens. E o que mais existe hoje entre o povo de Deus é a doutrina de homens. É ensinamento humano. O Senhor Jesus chamou isso de o fermento dos fariseus. Fermento dos fariseus. A doutrina dos fariseus. O que é o fermento? É um ensinamento humano acrescentado a uma verdade de Deus. Dá uma maquiada na verdade, entendeu? E daí fica um pão levedado. Fermento leveda a massa. E aí fica bom de comer. Se nós fizermos, se a Joelma apoiar ali um pão com fermento, nós vamos comer. Se ela apoiar um pão ácido, nós vamos olhar e talvez nem comamos, né?
E a palavra pura de Deus, ela é simbolizada como o pão ázimo da sinceridade. Entendeu? E o fermento, para ficar fácil de digerir, é quando o homem acrescenta o ensinamento dele. E Jesus chamou que você tem que se cautelar dos fermentos do fariseu. Entendeu? Então nós temos que crescer em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, que é a igreja, né, todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. A justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso aqui, irmãos, quando o Senhor falou essa palavra, Ele falou que precisa existir, para nós avançar, para nós crescermos, precisamos funcionar como um corpo, a cooperação de cada um. Num corpo existe, por exemplo, esse dedo está ligado a esse, mas ele está por meio de uma junta aqui, ó, que não aparece. Por que o Senhor usou a figura do corpo e fala juntas? Né? Esse membro pertence a esse, mas ligado com uma junta aqui, ó. Então, esse coopera com esse com esse com esse por meio da junta. Porque tem que haver a justa cooperação de cada parte para haver o aumento de si mesmo. O que é o aumento de si mesmo? Aqui Jesus está falando do aumento dele mesmo. Então, nós somos o aumento de Cristo. Então, quanto mais o Senhor ganha pessoas, mais o aumento de Cristo existe. Nós, os cristãos, chamados de cristão, somos o aumento de Cristo. Hoje não é mais o Cristo só, o Cristo único, o Cristo individual, mas hoje é o Cristo coletivo. Hoje nós somos colocados em Cristo, somos o aumento de Cristo. Cristo está aumentando por meio de nós, entendeu? É isso que essa porção está dizendo aqui. E aí vai ver a edificação de si mesma, quer dizer, a edificação de Cristo, né? A edificação de si mesmo em amor. Essa edificação é em amor, em amor. Se não for em amor, a igreja não é edificada. E o que é em amor? Em amor. Se você olhar, principalmente na Epístola de João, o que é amor na Bíblia? Amor não é uma atitude. Por exemplo, um dia o irmão falou lá, o que é amor? Amor é ter uma atitude, querer gostar do família. Não, amor é Deus. A primeira Epístola de João fala que Deus é amor. Quando você lê no livro, aqui no próprio livro de Efésios, tem 5 tipos de andar. Tem o andar na verdade, andar na graça, andar na luz, andar no amor e andar no Espírito. O próprio livro de Gálatas fala. O que é esses 5 andares? Seria 5 andares diferentes? Não, esses 5 andares é um só andar em Deus. Verdade é Deus, a graça é Deus, a luz é Deus, o amor é Deus, o Espírito é Deus. Então, resumindo, é andar em Deus. Andar em Deus. Né? Então, aí sim vai estar havendo a edificação de si mesmo em amor. Então, o Senhor quer edificar a sua igreja, quer dizer, levar os seus filhos à maturidade para que eles possam ter direito de receber essa herança, né? Que é o reino milenar. Aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 5, Tiago, o apóstolo Tiago falou uma coisa aqui, ele falou uma coisa muito clara a esse respeito também, irmãos. Ele diz assim, ó, Senhor Jesus. Tiago 2:5, Tiago falou assim, ó, louvado seja o Senhor, ouve meus amados irmãos, ouve meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino. Herdeiros do reino, que ele prometeu aos que o amam. Achou lá, vamos ver. Tiago 2:5. Então, ó, para sermos herdeiros do reino. Herdeiros. Então, o reino, que é o reino milenar, ele é uma herança para nós. É uma herança que Deus tem para dar para os seus filhos. Mas, voltando a frisar, somente poderemos receber essa herança se tivermos apto naquele dia, né, de estar numa condição de filhos maduros, filhos crescidos, filhos que não apenas têm o status de filhos, mas a plenitude, estão cheios, cresceram, avançaram, né? Quando Paulo usou essa figura para nós entender, por exemplo, a igreja em 1 Coríntios capítulo 3, ela é considerada uma lavoura de Deus. Lavoura de Deus, né?
E o que é a lavoura? A lavoura é uma coisa muito simples de a gente entender. A lavoura se semeia, rega, cresce e colhe. Então essa figura ele está mostrando que nós somos a terra, o Senhor semeou-se em nós por meio da palavra, agora estamos sendo regados, quer dizer, cuidados, né, pelo próprio Senhor, e quando o Senhor vier, o fruto cresceu, amadureceu, porque uma lavoura semeada, regada, claro que ela vai crescer. Ela vai crescer. Então, quando o Senhor voltar, essa lavoura vai estar crescida. E embora não será toda a lavoura crescida que Deus quisesse. Então, por isso que esse colher dessa lavoura de Deus, que está relacionado ao arrebatamento da igreja, o Senhor não vai poder colher todos esses frutos numa só hora. Ele vai chegar, vai olhar a sua lavoura e dizer, esse está maduro, vem cá, e vai colher assim. E esses que serão colhidos como lavoura, os primeiros frutos a serem amadurecidos dessa lavoura, são os que receberão a herança do reino, que administrarão o mundo que há de vir, de Hebreus 2, 5 a 8. Quando o Senhor fala em Hebreus 2, 5 a 8, ele diz assim, e o mundo que há de vir a qual estamos falando, Deus não sujeitará mais a anjos, mas ao homem. O mundo que há de vir é a herança que o Pai tem para dar para os seus filhos administrarem para ele e por meio dele. Porque, embora essa autoridade que o Senhor vai dar para que esses filhos administrem essa herança, em Apocalipse 2, versículo 26, e o Senhor fala ao vencedor, ele dará autoridade sobre as nações para as reger com cetro de ferro. Reger as nações com cetro de ferro significa que esses vencedores que receberam o reino como herança governarão com cetro de ferro, significa com autoridade divina, com autoridade de Deus, algo de Deus que foi delegado a ele, foi dado a ele. Não é uma autoridade humana, uma autoridade que proceda de mim, entendeu? É algo delegado por Deus. Então o vencedor, que foi aquele que desenvolveu a salvação, recebeu o reino como herança, ele as regerá, as dominará, as apacentará com autoridade de ferro, com autoridade divina, né? Com autoridade de Deus. Quer ver? Pode ler em Apocalipse 2, para não ficar muito só no falar, 2:26, né? Louvado seja o Senhor. O Senhor falou assim, e ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Autoridade sobre as nações. Então o reino milenar será um período que ainda haverá as nações aonde os chamados vencedores reinarão sobre essas nações. Essa é a herança que Deus tem para dar para os seus filhos. Então o Senhor fez da salvação eterna, agora ele fez um algo, ele acrescentou algo além da salvação eterna, antes que você chegue na eternidade para reinar com Deus sem fim, no novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Deus estabeleceu esse período e te dá como herança, como uma recompensa para que você possa administrar, para que você hoje desenvolva a salvação, para que hoje você cresça e amadureça e chegue naquele dia na estatura espiritualmente um adulto, e assim você está apto para receber. Como assim uma criança não pode receber a herança do pai sem primeiro alcançar a maioridade? No mesmo princípio, nós não podemos administrar o mundo que há de vir o reino se nós não tivermos em condições, espirituais adequadas. Porque a Bíblia é bem clara sobre essa questão. Muitos de nós somos crianças na nossa vida espiritual. No livro de Hebreus, capítulo 5, Paulo falou aos cristãos hebreus, ele disse assim, pelo tempo decorrido da vossa fé, quer dizer, porque fazia muito tempo que os cristãos hebreus ali, os hebreus, eles tinham se convertido, né? Tinham saído da antiga aliança, entrado na nova aliança, agora faziam parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor,
Mas eles não avançaram. Não avançaram. Porque na época era muito difícil, porque mais os hebreus lá, muita religiosidade, muito judaísmo no meio, muito diz que a circuncida, não